Olá e boas-vindas a mais esta análise detalhada trazida a todos nós pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num desafio prático muito bacana. Olha só, na nossa etapa anterior, nós dissecamos os mecanismos da Solana e conseguimos mapear tudo isso direto para métricas observáveis, lembram? A gente coletou aqueles dados brutos, os números frios, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. O que a gente faz com isso? Como pegar essa montanha de dados e transformar em narrativas poderosas, feitas sob medida para quem realmente precisa tomar decisões? Pois é exatamente esse o nosso foco de hoje. Vamos transformar as descobertas da nossa análise na verdadeira arte da comunicação técnica direcionada. Bora lá? Para não perder o ritmo, o nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a gente faz a transição de dados a narrativas. Depois, entramos num conceito visual brilhante, o maestro e a fábrica. Em seguida, colocamos a mão na massa com a seção explicando para desenvolvedores e logo depois, explicando para leigos. E para fechar com chave de ouro, o tema comparações neutras e justas, um roteiro perfeito para tirar de vez a comunicação do caos. Mas, antes de entrar nas técnicas em si, a gente precisa falar sobre essa dor que é comum para todo mundo na área de tecnologia. Imagina o cenário. Ter que traduzir algo mega complexo, tipo a prova de história, para o pessoal de negócios ou para a diretoria da empresa. A real é que quase sempre as pessoas caem em duas armadilhas bem ruins. Ou alguém encarna o robô técnico e solta um monte de jargão que faz a sala inteira dormir de olhos abertos, ou então vira aquele promotor super animado que promete o mundo, mas sem fundamento nenhum. A nossa ideia aqui é exatamente fugir desses dois extremos e encontrar o tom cirúrgico perfeito. E assim chegamos na nossa seção 1. De dados a narrativas. A verdade nua e crua é que uma comunicação de excelência nunca sobrevive só de eloquência ou papo furado. Ela precisa daquela base de evidências concretas que a gente já estruturou. Afinal, sem os dados para comprovar, qualquer afirmação é só mais uma opinião jogada ao vento, concorda? E aqui temos 3 metas essenciais. Número 1, pegar aquelas descobertas analíticas e converter de fato em narrativas fáceis de espalhar e de entender. Número 2, como ninguém tem capacidade mental para absorver 100 métricas de uma vez, a gente precisa ranquear e escolher intencionalmente quais sinais mensuráveis merecem destaque. E por último, formular os trade-offs, ou seja, as contrapartidas e sacrifícios do sistema, adaptando isso para cada público. Isso é fundamental para evitar de entregar aquela informação solta e totalmente fora de contexto. Entendido isso, vamos direto para a seção 2, o maestro e a fábrica. Esse é um modelo mental fantástico e super visual. Ele ajuda demais a evitar aquele erro clássico de quem está explicando redes blockchain, que é simplesmente misturar o processo de ordenação das transações com a capacidade real de processamento do sistema. É um verdadeiro salva-vidas em reuniões. O contraste visual aqui é muito claro. De um lado, a gente tem o maestro da orquestra, que representa muito bem a prova de história e o sequenciamento determinístico. A função dele é simples, organizar o tempo, garantindo a ordem perfeita para que nenhuma nota ou transação entre em conflito. O foco dele é total em previsibilidade. Já do outro lado, temos a linha de montagem. Aqui a história é maximizar o trabalho, representando a validação em pipeline e o processamento paralelo da Solana. É um design focado puramente em jogar a vazão lá para o alto. Quando a gente separa o maestro da linha de montagem, aquela confusão chata entre ordem e velocidade simplesmente desaparece. Com esse modelo cristalino na cabeça, a gente avança para a seção 3, que é a aplicação prática pura e simples. Vamos falar sobre como desenhar nossa explicação para a audiência que respira código, os desenvolvedores e engenheiros de sistemas. Para não ter erro e evitar o improviso solto, a gente usa um processo redondinho de 4 etapas. A etapa 1 é só identificar os componentes principais da afirmação. A etapa 2 é fazer o rascunho técnico, onde os mecanismos puxam a fila da frase. A etapa 3 é pegar isso e traduzir para um rascunho não técnico para outras situações. E, finalmente, a etapa 4 é espremer tudo isso num checklist super compacto, ótimo para usar como tópico de memória. Vamos dar uma espiada em como fica essa etapa 2 na prática? Olha só esse belo exemplo de rascunho técnico. A frase vai direto na arquitetura do sistema. A Solana utiliza a prova de história e a escala de líderes. Ponto. Logo depois, já conecta esse mecanismo numérico à evidência real, dizendo que reduz a variância em X milissegundos e eventos de reordenação abaixo de Y por milhão. E a cereja do bolo vem no final. Inclui o cenário indicando que tudo foi testado num cluster de Z-nós. Para a galera técnica que está avaliando a infraestrutura, não falta nada aí. Tem a ferramenta, o número que comprova o fato e o ambiente. Impecável e zero achismo. Mas aí, o público muda. E a gente entra na nossa seção 4, explicando para leigos. O pessoal de negócios não quer saber dos detalhes do motor debaixo do capô. A luta clássica é a seguinte:
como a gente corta aquele jargão pesado sem destruir a verdade sobre o que a rede de fato faz. O rascunho não técnico resolve esse pepino com uma elegância absurda. O texto fica assim: a Solana registra o tempo exato de cada transação para manter uma ordem clara e inequívoca, reduzindo conflitos inesperados de forma totalmente previsível, mesmo sob carga intensa. É genial, não é? Essa metáfora do registro de tempo substitui lindamente termos indigestos e matemáticos como função de atraso verificável, mas ainda assim entrega o impacto final, que é manter tudo previsível num cenário de altíssima demanda. Colocando as duas pontas lado a lado, a gente tem uma regra de ouro sensacional para evitar atritos. De um lado, foco no mecanismo. Se a galera é técnica e constrói sistemas de fato, a gente começa a falar sobre o como as coisas operam. Mas do outro lado, foco no resultado. Se a turma do outro lado da mesa lida com orçamento, produto ou usuário final, a gente começa sempre pelo impacto gerado, pelo resultado. Ter essa dinâmica clara elimina qualquer ruído e mantém todo mundo prestando atenção. Chegando na nossa reta final, temos a seção 5, comparações neutras e justas. E esse é aquele momento delicado. Afinal, como a gente posiciona a Solana frente a frente com outras blockchains de um jeito super objetivo, sem parecer que a gente subiu num palco para fazer um discurso desesperado de vendas? O segredo do sucesso absoluto aqui é usar a nossa grande arma tática, o qualificador neutro. E o que vem a ser isso? É simplesmente uma ressalva rápida e honesta que a gente coloca logo depois de apresentar um dado sensacional. Falar para o cliente que o sistema processa transações sem latência nenhuma soa falso e gera dúvidas. Agora dizer que ele atinge baixa latência mediana em cenários de laboratório controlados com X validadores, aí a conversa é outra. Fica científico, mostra transparência total e joga a credibilidade do analista lá em cima. E a melhor maneira de sistematizar tudo isso de um jeito limpo é usando essa matriz focada em 3 eixos vitais: determinismo da ordenação, vazão sustentada e latência sobre carga. Em seguida, a gente casa cada eixo com o mecanismo correspondente e aplica a formulação neutra. Por exemplo, ali na linha da vazão sustentada, a gente sabe que o mecanismo é o processamento paralelo em pipeline. Logo, a nossa formulação neutra demonstra alta capacidade sustentada em condições de laboratório. Fechar o escopo de análise nesses 3 pontos reduz drasticamente a confusão mental e garante que cada palavra falada seja ancorado em fatos reais e mensuráveis. Para amarrar esse pacote todo que a gente destrinchou na sessão de hoje, fiquemos com essas 3 regras de ouro monumentais. Primeiro, sempre emparelhe afirmações com métricas claras. Sem o dado por perto, nem faça afirmação. Segundo, adapte a mensagem de forma fluida. Lembre de focar no mecanismo ou no resultado, dependendo de quem está sentado do outro lado da mesa. E terceiro, use sempre, sem exceção, os qualificadores curtos para delimitar o cenário dos testes. Seguir isso à risca transforma a comunicação num exemplo formidável de transparência. E a gente encerra deixando essa pergunta provocativa, solta no ar para refletirmos juntos. Como essas anotações vão moldar as próximas análises comparativas? Essa reflexão é exatamente o gancho para os nossos próximos passos. Converter todo aquele dado técnico e complexo nessas narrativas limpas e neutras é a fundação exata que a gente precisa para criar relatórios inquestionáveis de agora em diante. Muito obrigado por acompanharem até aqui este material trazido com dedicação pela equipe da Forge College. Para todo mundo que quiser expandir ainda mais esse conhecimento e acessar recursos incríveis sobre tecnologias da Web3, deem uma passada no nosso portal em forge.college. Foi simplesmente sensacional compartilhar esse espaço hoje. Mantenham sempre o foco afiado e a gente se vê na nossa próxima análise.